Recording in progress. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu. Do pecado me livrou e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiam no o sol em mim nascer, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Bom dia, estamos felizes por aqui estarmos, estamos felizes por mais um dia de vida e estamos felizes porque está muito perto a volta de Jesus. Que o Espírito Santo fortaleça-nos, que o Papai do Céu fortaleça a nossa fé e firme os nossos passos, porque nós estamos muito perto. Que o Senhor nos ajude a compreender os momentos em que nós estamos vivendo. Meus queridos irmãos, vamos dobrar os nossos joelhos, falar com o nosso Deus. Ele está aqui, foi Ele que nos convidou, a festa é do Senhor, é Ele que nos convida. É o Espírito Santo que move os nossos corações e nós apenas respondemos, né, ao convite dele. É Ele que coloca o querer em nossos corações. E que bom que nós respondemos este convite. Deus tem um propósito para cada um que aqui está. Nada Deus faz por acaso, né? Então nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, te somos gratos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te somos gratos, Senhor, pela maneira tão grandiosa como o Senhor cuida de cada um de nós. Tudo que o Senhor faz é perfeito. O plano da salvação é perfeito. A maneira como o Senhor fez, a maneira como o Senhor faz e a maneira como o Senhor fará. A maneira como o Senhor nos corrige, a maneira como o Senhor nos prepara, a maneira como o Senhor nos abençoa. Tudo é perfeito. Pai querido, nós só temos a agradecer grandemente, Pai querido, pela dor, pelo sofrimento. Nós não temos nada a reclamar. Estamos melhor do que merecemos, Pai. Ai de nós, se não fosse a tua misericórdia. Teríamos sido consumidos
Então, Pai querido, dobramos o nosso joelho neste momento para falar muito obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor fará. Neste momento, nós te pedimos que, entre o pouco que temos a pedir, pedimos que o Senhor tome em tuas mãos cada família aqui representada e que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não provém de ti. Lava-nos, Senhor, purifica-nos com o sangue de Jesus. Cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. Faça de nós verdadeiros missionários. Não pedimos, Pai, nem ouro e nem prata. O que nós suplicamos aqui é por uma vida transformada pelo teu poder. É que o Senhor faça de nós, dos nossos familiares, dos nossos filhos, verdadeiros missionários. Este é o nosso pedido. É que sejamos verdadeiros missionários. Queremos refletir o teu caráter e logo, logo estar contigo nas mansões celestiais. Unja a pessoa que vai transmitir o pão nesta manhã. Unja com teu Santo Espírito. Fale poderosamente aos nossos corações para que saiamos daqui alimentados e renovados pelo teu poder. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus queridos, eu vou pedir a Tayana, por gentileza, você pode colocar o hino 188? Posso sim. Obrigada. Nossa porta franca está da divina morada, e Cristo nos concederá a triunfal entrada. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. Pois Ele a porta já me abriu. A porta já me abriu. Ó, vinde todos sem tardar, sim, vinde sem demora. O tempo próprio vai passar, Jesus nos chama
Deus seja louvado. Este hino, ele nos faz lembrar que a nós a porta aberta está. Ele nos faz lembrar que o Senhor abriu a porta para nós e ela ainda está aberta. Ainda há tempo. Ainda há tempo para cada um de nós. Bem, irmãos, nós vamos fazendo uma reflexão, mas se a consola entrar, vocês me avisam. Por favor, viu, Jeane? Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Eclesiastes 5, versículo 2. Eclesiastes 5, versículo 2. Vou esperar todos abrirem. E vamos orar juntos. Mas vamos fazer mais uma oração com a palavra de Deus aberta. Querido Deus, abrimos a tua palavra e pedimos que, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que o Senhor fale conosco. Somente o Senhor tem poder de nos dar o verdadeiro entendimento da tua palavra. Necessitamos, Senhor, não só do conhecimento, por isso nós oramos a ti, porque só o Senhor pode nos dar sabedoria para colocarmos em prática. Somente o Espírito Santo tem poder de abrir os nossos olhos, de nos curar da cegueira, da surdez espiritual. Oramos suplicando que o Senhor nos dê este entendimento, que o Espírito Santo nos unja, não só agora, mas todo o tempo da nossa vida. Que o Espírito Santo nos dirija, Senhor, para que falemos segundo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração. Se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Desde ontem que eu venho meditando neste versículo, eu achei muito sério o Senhor fazer um convite, o Senhor falar para nós, olha, não se precipite com a tua boca, não se apresse a pronunciar. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia de nós. O Senhor faz um convite aqui. Não pense no que você vai falar. E é interessante, para você não se precipitar, para nós não nos precipitarmos com a nossa boca, quer dizer, não nos precipitarmos com o que nós vamos falar, e nem também no que você vai pensar. Até no pensamento. Não se precipite com o seu coração. Quando vier algum pensamento. Por quê? Porque primeiro é do pensamento, né? Primeiro é do pensamento, a boca fala do que o coração está cheio. Então, no pensamento também, cuide do seu pensamento. Mais uma vez, o convite de Deus nos nossos pensamentos. E ele diz aqui para nós, para a gente ter cuidado, para não pronunciar qualquer palavra diante de Deus. Aqui nós precisamos parar um pouquinho para ver que o senso da presença de Deus. Olha, vê o que você vai falar, porque você está diante de Deus. O que trabalhava com Moisés, né? O que Moisés nos ensinava, uma das coisas que eu achei muito bonito na vida de Moisés é que ele tinha o senso da presença de Deus. Ele sabia que Deus estava ali.
Então, ter o senso da presença de Deus é muito importante para que a gente não fale qualquer coisa, porque Deus está do nosso lado, Deus está ali. E isso aqui me chamou muita atenção para, Senhor, ter misericórdia de nós, lembrarmos do que vai sair da nossa boca, do que nós vamos dizer. Aqui diz assim, olha, portanto, olha a seriedade, porque Deus está no céu e você está na terra. Como se Deus dissesse assim, Irani, quem é você? Minha filha, você precisa ser submetida a mim. Deus está no céu e você está na terra. Vê o que você vai falar. Tenha cuidado. Qualquer coisa que você vai dizer, Deus está do seu lado ali. Deus está aqui. Agora, ele está aqui, ele está do seu lado, mas ele é superior, ele é Deus. Ele é Deus. Então, ao mesmo tempo que Deus está conosco, mas nós precisamos entender que Deus está conosco, mas ele é Deus que está no céu. Então, essa seriedade das palavras que nós vamos pronunciar. E diz mais, portanto, aí agora aqui ainda deu mais uma, portanto, sejam poucas as tuas palavras, irmãos. Ah, Senhor, e eu falo tanto, Senhor, tem misericórdia de nós, que falamos tanto, ajude-nos, Senhor. Portanto, que sejam poucas as tuas palavras. Bem, eu peço a Deus que nos ajude a tirar, tem 2 lições que eu gostaria que nós meditássemos aqui. 2 lições. A primeira, irmãos, é porque o Senhor chama... Um minuto. A primeira, o Senhor chama a nossa atenção, diz assim no Comentários Bíblicos, Comentários Bíblicos na página 1222, para nós, o significado de não precipites, o apressado, é a mesma palavra que é usada em Eclesiastes 7:9, certo? Palavras apressadas, descuidadas, precipitadas, sejam em conversação, olha só a seriedade, seja na conversação, seja na petição, mesmo, não é porque nós estamos conversando entre nós, não é só cuidado no que nós vamos pregar, não é só cuidado quando a gente for dar conselhos, não. É em tudo. Descuidadas, precipitadas, seja na conversação, na petição ou oração, são perigosas, até na oração. A língua deve ser dominada da mesma forma que o cavalo. Observe o aviso de Cristo. Eu quero convidá-los a observar este aviso que Cristo faz para nós, lá em Mateus 6, versículo 7. Então, aqui o convite aqui é para a gente ter cuidado na conversação, cuidado com o que você fala, cuidado com o que nós falamos quando nós estivermos conversando, na petição, na hora da oração. Também nós precisamos ter esse cuidado. Bom, Mateus 6, versículo 7. O que nos diz em Mateus 6, versículo 7? Posso ler, irmã Irani? Por favor. E orando não usei de vãs repetições como os gentios, porque presumo que pelo muito falar serão ouvidos. Muito obrigada, minha irmã. Então, o Senhor faz um convite aqui para nós de como nós devemos orar.
Primeiro, não usar de vãs repetições. Mais uma vez, o cuidado com as palavras, né? E também compreender que, e ainda fala para nós assim, que quem faz isso são os pagãos. Pensam que é por muito falarem. Às vezes, irmãos, nós achamos, a gente fica pedindo, pedindo, pedindo. Agora é interessante que não, ele diz assim, olha, não é pelo muito falar, não é porque ficar... O Senhor diz pedir, dar-se-vos-á. Tá, é para pedir, mas aqui diz claramente para nós que não é para a gente ter cuidado com as vãs repetições, para a gente ter cuidado, para a gente compreender que não é pelo muito falar, não é tanto pela... Nós temos que ter a compreensão, ele vai explicar para nós, quando diz aqui, poucas as tuas palavras, olha o que está dizendo aqui, comparar com os apelos dos sacerdotes de Baal. Nossa, olha, nós temos que comparar, eles passaram o dia inteiro. Nós sabemos, aquele povo passou o dia todo clamando, mas estava clamando por coisa errada. Então, nós temos que saber o que pedir. Eles estavam clamando a pessoa errada e eles estavam em desobediência. Eles estavam em desobediência. Nós sabemos da situação deles. Então, o Senhor fala aqui para nós, aqui nós temos um convite, comparar com os apelos de Baal. E esta é a primeira. A outra lição que eu gostaria que o Senhor nos ajudasse aqui, que eu peço que Deus nos ajude, Deus conhece nossas necessidades. É muito importante que nós compreendamos que nós podemos pedir, devemos, porque o Senhor diz para pedir, mas nós precisamos olhar como está a nossa vida. Cada vez que Elias ia orar, ele perguntava. Cada vez que Elias ia orar, ele analisava a vida dele. Pedimos coisas e às vezes, há pouco tempo, umas pessoas estavam falando comigo que estava fazendo, não, nós estamos orando para tal coisa. E eu fiquei pensando, falei, Senhor, eu vou ajudar esse grupo em oração, mas nós precisamos pedir a Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. E ao orarmos, nós precisamos fazer a reflexão de, Senhor, está certo o que é que nós estamos pedindo? Está correto aquilo que nós estamos pedindo? Sabermos o que apresentar a Deus. Outra coisa, irmãos, outra coisa muito importante, nós apresentarmos a Deus, nos apresentarmos a Deus. Lembra os dois quando foram orar? Lembram dos dois quando eles foram orar, que um chegou e falou, Senhor, obrigada, porque eu não sou como esse daqui. Lembra da oração? Lembram dessa oração? E o outro, Senhor, seja propício a mim. E o que me chamou a atenção nessa oração é que aquele que estava orando, ele realmente era um fiel dizimista. Ele era fiel, ele estava fazendo realmente. O que ele estava apresentando, ele não estava mentindo, não. Era verdade. Mas nós não temos nada para apresentar. Nós não temos nada para apresentar. Como é que eu vou orar? Vou orar por alguém, vou orar aqui pela Júnia. Senhor, a Júnia é assim, a Júnia é assim. O que é isso, irmãos? Mesmo que a Júnia esteja trabalhando na obra, mas nós não temos nada para apresentar, não. Nós não estamos, o que é isso? Como se nós estivéssemos cobrando, a irmã Júnia, ela é uma missionária. Não, irmãos, nós não temos nada para apresentar, não.
Aquele homem, ele era realmente fiel dizimista. Ele realmente ele fazia jejum mesmo, né? E aí? Do que nós temos para apresentar para o nosso Deus? Como se nós estivéssemos aqui falando, ó Senhor, ó, apresentando as nossas obras, nós temos que pedir a misericórdia quando for orar pela irmã Irani, a irmã Irani faz trabalho missionário, faz que nada, Senhor, tenha misericórdia da irmã Irani, tenha misericórdia. Temos nada para apresentar, não devemos orar desta maneira. Vou orar pela irmã, a irmã faz isso, faz aquilo, que vergonha a gente ficar apresentando essas coisas ao nosso Deus. Quem somos nós, Senhor? Tenha misericórdia da irmã Irani. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Nós só temos um coração enganoso para apresentar ao Senhor. Nossas mãos estão vazias. Então, ao orarmos, Senhor, ao orarmos, meus irmãos, precisamos orar, não apresentando o que ninguém está fazendo, porque não há mérito nenhum. Não há mérito nenhum naquilo que nós estamos fazendo. Tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Me encanta quando Davi fez o apelo que as pessoas levaram as ofertas. Tem um versículo bíblico, uma hora eu posso até apresentar aqui, que chama muito a minha atenção. Eles levaram as ofertas e levaram muito, nós sabemos disso, né? Mas Davi diz assim, quem somos nós? Quem somos nós para termos um coração desse jeito? O coração do povo foi movido, eles levaram muita oferta, mas Davi diz, quem somos nós para termos um coração doador? Olha só, nenhum momento Davi elogiou o povo, o povo trouxe, não. Quem somos nós para ter um coração? Por quê? Porque é Deus que move o coração. Se a Júnia está fazendo o trabalho, ou se a Graça está fazendo, ou se a irmã Irani está fazendo, quem é que moveu? Foi o Espírito Santo, tudo vem do Senhor, tudo de bom vem do Senhor. Então, como é que eu posso apresentar como se fosse a irmã Irani fazendo? Se é Deus que põe até o querer no nosso coração. Se é Ele que move, quem é que move o coração de alguém para ser doador? Quem é que move o coração de alguém para poder fazer outra? É Deus. Tudo é Deus. Então, quem somos nós para termos um coração doador? Como é que nós devemos orar? É apresentando? Não. É clamando. Tenha misericórdia de nós. É assim que nós devemos orar. A oração está aí, clara para nós. Um apresenta o que fez e o outro pede misericórdia. E o outro que estava fazendo, que tinha feito, que fazia jejum, que devolvia dízimo, Deus não considerou. E o outro que não fazia, mas que reconheceu que a necessidade, Senhor, tenha misericórdia de mim, esse sim saiu, o Senhor ficou satisfeito com a oração dele. E mesmo assim a gente continua orando. Tenha misericórdia de fulano, porque fulano, Senhor, fulano é assim, fulano tem feito isso, tem feito... Misericórdia de nós. Vamos aprender, então. E a outra lição, irmãos, que eu gostaria de convidar os irmãos, eu gostaria de convidá-los a ir lá em Jó. Vamos voltar em Jó. Jó 42. Quando me chamou, tem me chamado muita atenção, Jailson pregou e me tocou muito o coração essa mensagem desses amigos que chegaram. Quando os amigos de Jó chegaram, eles avistaram de longe, eles ficaram, a situação de Jó, primeiro, antes de ler o 42, me perdoem, eu queria ler o 12. Quando eles levantaram seus olhos de longe e não o reconheceram, levantaram a sua voz e choraram. E cada um rasgou o seu manto e lançou pó sobre as suas cabeças em direção ao céu.
O 13, e então assentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe falou uma palavra, porque eles viram a sua dor, que a sua dor é muito grande. Irmãos, vamos lá. Essas pessoas ficaram ali com Jó 7 dias, sem falar uma única palavra. Você já imaginou 7 dias com você ver a situação de uma pessoa e você ficar com ela na mesma situação? Ficaram ali, choraram, rasgaram seu manto e ficaram junto com Jó 7 dias ali naquela situação. Que amigos, que amigos. Eu confesso que eu fiquei com a minha irmã doente no hospital. E eu amava muito a minha irmã. Mas eu fiquei com ela. Eu e a minha irmãzinha, que está aqui comigo também, eu e a Eleni, nós cuidamos da nossa irmãzinha. E nós a amávamos muito, nós chorávamos com ela. Mas eu não fiz como esses homens, que rasgaram as suas vestes e ficaram ali sentados 7 dias. Na hora de dormir, eu dormia, quando dava. E eu fiquei pensando a amizade desses homens. E quando eles foram falar com Jó, eles acreditavam que eles estavam falando verdade. Eles falaram aquilo que estava no coração deles. Eles realmente acreditavam. O conselho que eles deram, eles eram amigos. Eles eram amigos. Porque não é qualquer pessoa que chega e senta com você no pó e fica ali 7 dias junto com você. As pessoas vêm, te visitam e vão para casa. Elas vêm, ficam alguns minutos com você no hospital, ficam uma noite, elas vão para casa. Não é qualquer um que fica 7 dias com você. Eram amigos. Eles falaram aquilo que eles realmente acreditavam. Mas, infelizmente, o que eles acreditavam estava errado. Essa é a segunda lição que nós vamos, que nós vamos analisar agora. Eu só fui fechar um microfone que estava aberto. Irmãos, de vez em quando, dê uma olhadinha no microfone de vocês, se tiverem aberto, fecha que atrapalha o som, viu? Então, meus queridos, aqui está dizendo para nós, para a gente, mesmo que você acredite naquilo que você está falando, eles acreditavam, mas eles tinham uma ideia errada do caráter de Cristo. Mesmo que você acredite, confirme a tua palavra. Não fale, confirme, está na palavra de Deus o que eu estou dizendo? Porque o crente vive de toda palavra que sai da boca de Deus. É como está escrito. Eu acredito que isso aqui está certo, mas deixa eu olhar aqui na Bíblia. É assim que está dizendo a palavra? É assim que deve ser o cristão. Mesmo que eu acredite, mas eu preciso ir lá e ver o fundamento bíblico. Olha, eu estou dizendo isso porque aqui diz assim, está escrito. Então, é por isso que eu estou dizendo. Está aqui, o que eu acho está aqui, ó. Eu acho por quê? Eu acho porque está aqui, ó. Porque nós não podemos ficar naquilo que nós achamos. Eram homens sinceros. Eram homens que ficaram 7 dias. Não era alguém que faz uma visita e vai embora, não. É alguém que senta no pó junto com você, meu irmão. E que fica ali, ó, junto com você. Falaram aquilo que eles acreditavam, mas não estava na palavra. Então, a nossa segunda, nós nos apressamos muito. Ô, irmão, mas é isso aqui, ó, é isso, a gente não sei o quê. O convite de Deus para mim e para você nesta manhã é falar poucas palavras. Não se precipite no que você vai falar. Está escrito, irmãos, passagem tal. Está na palavra. Está em Mateus.
Versículo 7. É isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo está no espírito de profecia, está desejado de todas as nações. É assim que vive o cristão. É assim que deve ser. E aí o Senhor, eles estavam falando daquilo que eles acreditavam. Eles eram amigos. Mas o que acontece? Agora sim, nós vamos para o 42. Olha o que o Senhor diz. Assim foi. O 42, versículo 7. Assim foi que depois que o Senhor ter falado estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, a Temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes a mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Agora o 8. Portanto, tomai para vós agora 7 novilhos e 7 carneiros, e ide até o meu servo Jó, e oferecei por vós mesmos, uma oferta queimada. Agora é a parte que me chamou a atenção. E o meu servo Jó orará por vós, porque eu o aceitarei. O meu servo Jó orará por vós, e a ele eu aceitarei, para que eu não lide com vós, conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Meus irmãos, humildade. A porta ainda está aberta para nós. Ainda há tempo. Precisamos ter essa humildade de não falar aquilo que nós acreditamos. Espera aí, deixa eu ver se o que eu estou falando está na palavra de Deus. Deixa eu ver se o que eu estou dizendo está de acordo com a palavra do Senhor. Se estiver de acordo com a palavra do Senhor, então, olha, o que eu estou dizendo está aqui, ó. Está aqui dentro da palavra. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar qualquer coisa diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, que sejam poucas as tuas palavras. Não devemos falar. E eu quero enumerar aqui. Nós vamos finalizar, mas eu gostaria de enumerar aqui. Comentário bíblico. Que as nossas palavras não sejam precipitadas nem em conversas, nem na petição, nem na oração. Até na oração. Ao falarmos com o nosso Deus. Que as nossas palavras não sejam de vãs repetições. Examine a vós mesmos, vamos orar, pedir a Deus que sonde os nossos corações, perguntar a Deus, pedir que o Espírito Santo nos ensine a orar corretamente. E ele ensina. Pedir que o Espírito Santo nos ensine. Mas orando não useis de vãs repetições. Quando nós estivermos orando, vamos pedir a Deus que nos ensine. Lembrar que não é pelo muito falar que nós somos ouvidos. Pedir a Deus que mostre para nós aonde nós estamos errados. Irmãos, aqui no Comentários Bíblicos diz que Abraão, aquela demora de 10 anos, né? Que Abraão e Sara foi quando, no momento que a fé deles começou a vacilar na fé. Comentários Bíblicos diz que os 10 anos, o tempo foi proposital, foi para Deus provar a fé dele e trabalhar o caráter dele. Na hora que nós estamos prontos, Deus nos concede aquilo que nós estamos pedindo. A Bíblia diz que ele não se atrasa. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Na hora que nós estamos prontos, ele entrega a bênção,
Há tempo para todas as coisas, então precisamos analisar, avaliar também o tempo de Deus e clamar a Deus que examinar a nós mesmos. Então nós trabalhamos hoje como orar, ao orarmos por alguém, interceder por alguém, né? Pedir a Deus misericórdia, não apresentar a Deus o que Ele tem feito na nossa vida, e não aquilo que nós fizemos. E também não nos apressarmos com as palavras, lembrar que Deus, lembrar daquilo que nós vamos falar diante do nosso Deus e cuidar também dos nossos pensamentos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Vamos meditar hoje em Eclesiastes 5, versículo 2. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. E agora vamos fazer. Eu gostaria de mais uma pessoa para fazer mais uma oração. Leni, irmã Leni? Sim, eis-me aqui. Eu vou fazer a primeira oração, você pode fazer a segunda oração, e teremos então a terceira oração cantada. Querido Deus, somos agradecidos pela tua bondade, agradecidos pelo teu cuidado especial. Aqui estamos, Senhor, não temos nada a te oferecer. Nossas mãos estão vazias. Temos apenas um coração pecador. Mas, Senhor, pedimos que o Senhor tome esse nosso coração pecador e transforme. Crie em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. Abençoe o teu povo, Senhor. Sê propício a nós. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Porque necessitamos de ti. Fica conosco, Senhor. Tome a nossa casa em tuas mãos. Toma os nossos familiares, os nossos filhos e cumpra em nós a tua promessa, Pai. Pela tua bondade, pela tua misericórdia, o Senhor prometeu. E por amor a Cristo Jesus, nós te pedimos que cumpra em nós, faça de nós, dos nossos filhos, verdadeiros missionários. Oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso querido Deus poderoso Pai, a nossa gratidão pela tua misericórdia que é renovada em nosso favor todos os dias. Pai de amor, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Nós te agradecemos, nós exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Muito obrigado por Jesus, por ter enviado Jesus, ó Deus, para morrer na cruz para nos salvar. Muito obrigada, Jesus, pelo cuidado, por ser o nosso advogado, por estar intercedendo por nós. A nossa gratidão. Perdoa os nossos pecados. Purifica, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações. Molda, Senhor, o nosso falar. Da boca do cristão possa sair palavras que vai soar bem no ouvido de quem vai ouvir. Nos ajude nesse dia a testemunharmos das tuas maravilhas. Abençoa todas as pessoas que estão nessa sala hoje, que aqui veio, que aquelas vieram para te adorar na beleza da tua santidade. Que o Senhor o batize com o Espírito Santo a cada uma, para que quando sairmos dessa sala, possamos sair como pessoas transformadas e as pessoas olhar para nós, vejam em nós o brilho de Cristo Jesus. Implante em nós o teu caráter, a tua fidelidade e a salvação em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Maravilhoso amigo, Cordeiro e Salvador, como deixar-te o céu para salvar um pecado, para salvar um pecado. Anjos queriam poupar-te,
não entendiam porquê. O grande Rei do universo precisava na cruz morrer. Precisava na cruz morrer. Como podemos mostrar-te o quão grato que somos, Senhor, consagrando o nosso viver para seguir o exemplo teu, para seguir o exemplo teu. Além do perdão dos pecados, um exemplo nos deste aqui, de como viver nesta carne, sem manchas e sem pecar, sem manchas e sem pecar. Como podemos mostrar-te o quão grato que somos, Senhor, consagrando o nosso viver para seguir o exemplo teu, para seguir o exemplo teu. Amém. Amém. Neste momento, nós vamos abrir para as considerações. E enquanto alguém se manifesta, eu vou dizer que eu prometi que eu ia dar aqui a passagem que eu li sobre Jó. Aí depois eu vou estar aqui, depois eu vou ler para vocês. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Irani, Seja quero. bem-vinda, irmãzinha, pode falar. Irani, quando você estava falando sobre os amigos de Jó, como é que eles foram compartilhar, eu estava meditando, porque às vezes nós enganamos a nós mesmos com certas atitudes, tanto no falar, tanto no julgar. E quando você estava citando ali o caso da irmãzinha, você disse que às vezes nós estávamos lá com a irmãzinha, mas nós saímos para se alimentar, para dormir. Será que nós estamos assim compartilhando corretamente? Pode me interromper e pode falar. Será que nós estávamos sentindo nós estávamos tendo o mesmo sentimento, irmãzinha? Fala alguma coisa para mim aí. Nós estávamos sentindo assim o mesmo sentimento, nós estávamos juntos mesmo com ela em tudo. Vamos refletir nós duas, porque éramos nós que estávamos lá, não é isso? Eu fiquei pensando aqui, eu pensei muito nisso, porque quando eu fiquei pensando assim, gente, para a pessoa ficar ali, eu creio que eu posso responder, né, que o que está na palavra aqui, que nós vamos falar segundo a palavra, esses homens chegar e passar 7 dias ali, meu irmão, a sem gente... comer. E passar 7, rasgar ali, ficar na cinza, sem falar uma única palavra. Uma noite é difícil a gente conseguir pessoas para passar uma noite em vigília.
Irmão, Isso vamos mesmo. fazer uma noite de vigília? É difícil. Vamos fazer uma vigília pela irmã fulana de tal, que está passando uma situação difícil? É difícil. Então, isso aqui mostra para nós que eram pessoas que estavam... Eu fiquei pensando, eu falei, eu não fiz uma noite de vigília. Teve noite que a gente ficou acordada ali, mas a gente dormia, você sabe. Isso era... Eu estou citando alguém que nós amamos, que era nossa irmã. E aí eu trago para estes homens... homens que ficaram ali, uma noite de vigília é difícil, era 7 dias e 7 noites. Então, eram pessoas que realmente estavam juntas. Então, o que eles falaram, eles acreditavam que realmente, eles estavam chamando a atenção, mas eles acreditavam que realmente estava certo. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós pensamos que estamos corretos, né? Aquilo que nós pensamos que nós estamos corretos, nós precisamos ter essa, porque às vezes a gente pensa que está certo. A lição quer mostrar isso aqui para nós. Não se precipite com a tua boca, porque às vezes não confie em vocês, não confie em vocês, confie somente naquilo que está na palavra, né? Exatamente. Pensar o que vamos falar, Senhor, o que vai, eu sempre falo, da boca do cristão deve sair palavras que vai soar bem no ouvido de quem vai ouvir. O que está saindo dos meus lábios, o que está saindo dos meus lábios, está soando bem no ouvido das pessoas que estão ouvindo? Estou testemunhando? Estou fazendo em tudo? Quer comais, quer falar, qualquer coisa, mas façais tudo para a honra e glória do nosso bom Deus? Então, que cada dia nós possamos pensar, antes de falar, está agradando a Deus? É do agrado de Deus? Então, essa é a minha consideração, que eu possa cada dia pensar, porque em tudo eu preciso louvar e glorificar o nome do nosso bom Deus. Amém. Obrigada, Leni, obrigada, é isso mesmo. Você falou muito certo. Se nós soar bem, eu entendi o sentido que você falou. O soar bem não é no sentido de agradar. Por isso eu gostei do que você colocou depois, que a gente falar aquilo que é para a honra e glória de Deus. É no sentido de que está dentro da palavra, porque se estiver dentro da palavra de Deus, vai soar bem, né? Aos ouvidos. Muito obrigada, irmãzinha, pela sua... Porque a nossa preocupação precisa ser em ser fiel a Deus, né? A nossa missão, né? João Batista, ele foi lá e falou para o rei. O rei não gostou, cortou a cabeça dele, mas ele foi fiel a Deus. Ele falou o que ele era para falar, né? Então, que seja assim conosco, falar o que está na palavra do Senhor. Jeane, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, feliz semana para todos. Então, me chamou muito a atenção que você falou, né, Mateus 5, 2, mas mais na frente sempre me chamou muito a atenção os versos seguintes, eu vou ler. O 4, o 5 e o 6. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Então, esse verso que diz assim, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Então, o que sempre me chamou a atenção, principalmente quando eu vou orar, cuidado com o que tu fala para Deus, cuidado com o que tu vai prometer a Deus, porque é como se para mim dissesse assim, não, só promete o que tu vai cumprir, não promete o que tu não vai cumprir, porque Deus não se agrada da gente dizer que vai fazer uma coisa e depois não faz. Para os seres humanos, a gente pode até dizer isso, que nem deve dizer, mas para Deus não. Quando a gente, por exemplo, eu mesmo, quando eu fui me batizar, eu não me batizei rápido, eu ouvi o apelo várias vezes, eu senti o desejo de me batizar, buscava a Deus, mas eu não me batizei logo. Por quê que você não se batizou? Porque é coisa séria o batismo. Você está formando um compromisso com Deus, é um casamento.
ou é sim ou é não. Se você se batiza, então você vai ter que ir até o fim, nesse compromisso com Deus. Então, não é que eu não tivesse a certeza, mas eu sabia que era uma responsabilidade, que quando você diz para Deus uma coisa, você não pode mais voltar atrás. Então, eu queria só ressaltar isso, que essa palavra, quando a gente vai orar, o que a gente diz para Deus, nós não podemos brincar com Deus, né? Temos que dizer ou é sim ou é não. E a outra, o verso 6, quando diz, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, me lembra também outro verso que sempre me chamou a atenção, que é Mateus 12, 36. Sempre, como se tivesse gravado na minha mente. Mas Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, eu posso até não memorizar muitos versos, eu tenho dificuldade, mas esse é gravado na minha mente, que a gente tem que ter cuidado com toda palavra que a gente diz, que para Deus é ociosa, porque nós vamos dar conta de pelas tuas palavras serás condenado, pelas tuas palavras serás salvo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Fala diante das pessoas e mesmo que fale diante das pessoas, a gente está falando diante de Deus, porque tem do nosso lado um anjo relator. Ele está anotando tudo que a gente pensa, as intenções e as palavras. Assim como o grande conflito, o capítulo diz, o juízo de investigação, né? Então, que essa tem sido sempre a minha meta, poderíamos dizer, que temos que ter cuidado com o que a gente fala, né? Porque palavras, uma vez ditas, elas não voltam mais. Se você magoou alguém, se você pode... O Espírito de Profecia fala isso no capítulo Caminho a Cristo, no último capítulo. Quando você diz uma palavra que magoou alguém, você depois pode se arrepender, você se ajoelha e pede perdão a Deus. Mas aquelas palavras foram ditas e feriram pessoas. E, às vezes, para retornar isso, é difícil. Você está buscando a Deus, você consegue depois tornar, pedir perdão a Deus e fica bem, mas aquela outra pessoa, que às vezes é mais fraca do que você, porque a pessoa se irou, a pessoa disse alguma coisa e você reagiu de uma forma mais grosseira, depois você se arrepende, mas aquela pessoa não, depois aquilo fica gravado. Então, as nossas palavras, elas são setas, ou nós elevamos alguém, ou nós colocamos a pessoa para baixo. Então, principalmente diante de Deus, né? Principalmente diante de uma oração. Eu tenho a experiência, eu não tenho essa facilidade de pregar, não é? De transmitir uma mensagem, mas as experiências que eu já tive com Deus, por exemplo, vou orar e digo, Senhor, se o Senhor me chamar, eu prego. No mesmo dia, às vezes na mesma hora, uma vez eu acabei de orar, uma pessoa me ligou, me chamou para pregar. Eu digo, então, tem coisas que basta você dizer para Deus, ele responde imediatamente. E essa tem sido as minhas experiências. Foram poucas as vezes que eu disse para Deus, eu me dispus, mas no mesmo dia, na mesma hora, alguém liga. Aí eu vejo a coincidência. Então, Deus, ele está atento às nossas orações. Então, nunca diga que vai fazer se não for fazer. Porque se você disser e não fizer, para Deus, ele não se agrada disso. Então, é essa a minha consideração. Obrigada, Jeane. Essa mensagem me chamou muita atenção no sentido também de que a oração do fariseu, porque esses homens, eles acreditavam piamente que eles estavam corretos. E o fariseu, e a oração do fariseu, ele era. Então, mas do que adianta, né? Eu fiquei pensando, do que adianta você estar certo, mas chega desse jeito diante de Deus, né? O que adianta guardar o dízimo e chega apresentando a Deus justiça própria? Eu estou certa, chega apresentando diante de Deus as obras? Não adianta. E interessante que quando o Senhor mostra isso para nós, para a gente, a humildade, né? E
E lembrar até na conversação, né? Na oração, quando eu li aqui na conversação, todas. Muito obrigada pela sua contribuição. A gente lembrar que todas as nossas palavras, elas estão sendo... Eu anotei aqui, Mateus 12, 36. Todas as nossas palavras estão sendo anotadas, né? A irmã Naísa, pode falar, minha querida. Bom dia. A senhora leu aí Eclesiastes 5, versículo 2, mas eu vou ler o 4 bem aqui, que me chamou muita atenção. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de voto de tolos. Cumpre o voto que fazes. Aí o 5 diz ainda, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, quando a gente fala, eu gostei muito dessa mensagem, irmã Irani. Às vezes eu falhava muito, mas com essa mensagem, Deus te usou, minha irmã. E com nossas palavras, nós temos que pensar muito em o que falarmos, o que pedirmos. A Deus que me ajude direto, porque eu tenho orado com os propósitos aí, Deus tem me ouvido. Então, é porque quando nós pedimos da maneira correta, Deus não ouve. A senhora falando aí do fariseu, pedindo, né? Falando que guardava, devolvia o dízimo, fazia jejum, mas ele colocava em cima dele, não no que Deus queria que ele fizesse. A Bíblia diz que ele se prostrou, nem colocou o rosto em terra e implorou a Deus para que Deus o ajudasse. E esse deve ser o nosso ato, né? Implorando a Deus para que nos ajude a cada dia a fazer o que Deus quer e pedir o que Ele quer na nossa vida e não o que nós não queremos. Isso era o que eu tinha para dizer. Ok. Irmã Graça, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, Irani. Bom dia a todos. Me ouvindo bem, Irani? Sim, minha querida, sim. Pode falar que está bem. Eu me lembrando aqui, né, da pregação, da mensagem do Jailson, eu me lembro que teve uma frase que ele disse que antes aqueles homens tivessem ficado em silêncio, né? Porque eles passaram ali uma semana em silêncio e só depois eles começaram a falar. Será que aquele tempo que eles passaram em silêncio não foi suficiente para que eles pudessem refletir e medir bem as palavras? Então, é muito sério isso. E você trouxe novamente essa questão. Eu creio que Deus, ele tem uma mensagem muito importante para nós aí. Nós precisamos mesmo ser bem comedidos com as nossas palavras. Queria citar para vocês uma passagem de 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, onde diz que se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E se aqueles homens tivessem falado, medido bem as palavras, eles tivessem falado de acordo com os oráculos de Deus, eles não tinham entristecido Jó e ofendido a Deus, porque com a resposta de Deus, a gente vê que Deus ficou muito ofendido, ao ponto de Jó ter que interceder por aqueles homens. Então, nós temos que ter muito cuidado, mesmo se nós temos uma boa intenção, nós temos que ter muito cuidado, principalmente nós, eu falo nós porque eu me incluo, que temos facilidade para falar, que falamos com muita facilidade. Quando abrimos a nossa boca, as palavras fluem. Nós temos que ter muito cuidado.
porque muitas vezes a gente vai falar as nossas próprias palavras. E, de acordo com o 2 Pedro, aqui a gente vê que nós temos que falar de acordo com os oráculos de Deus. Aquilo que é santo, aquilo que é aceitável a Deus é que deve sair da nossa boca. E lá em 1 Pedro 2:9 também, temos um pedacinho lá que diz, né, que as palavras, elas devem proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, nós temos que, ao abrir a nossa boca, proclamar as virtudes de Deus, né? Temos que ter cuidado, porque não só podemos magoar as pessoas, pensando que estamos ajudando, não só ferir as pessoas, como a Jeane bem disse aí, né? Mas nós também podemos ofender gravemente a Deus. Então, realmente, eu louvo a Deus, né, por essa mensagem, e eu sou a principal que deve cuidar muito das palavras. E eu peço a Deus, né, que faça essa obra em mim e em todos que sentem essa necessidade, que nós possamos meditar, refletir e procurar vigiar as nossas palavras. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Graça. Eu vou ler aqui o que eu prometi, né? O que me deixou, a gente fica assim, porque falar aquilo que eles achavam que estava certo, a gente tem que duvidar da gente, né? Ter a humildade de parar e pensar, Senhor, eu estou achando que eu estou certo, mas peraí, vamos dentro da palavra para ver se estou certo mesmo, para ver se está aqui, né? Para a gente falar o está escrito, né? O que eu prometi que eu fiquei devendo aqui foi Comentários Bíblicos, volume 3, que diz assim, que quando Jó orou, diz assim, aceitou a oração de Jó, o homem que eles haviam se esforçado para corrigir, se tornou intercessor em favor da salvação e do arrependimento deles. Este é um contraste dramático. Deus aceitou a oração de Jó em favor deles. Agora, essa parte aqui que chamou nossa atenção, Jeane, lembra? Seria interessante saber que esses 3 homens revisaram a sua filosofia de vida e a colocaram em harmonia com o que Deus estava tentando ensinar-lhes. Então, com a oração de Jó, é importante a gente saber que o Espírito Santo tocou o coração deles. E eles revisaram o pensamento e colocaram em harmonia. Então, aí, eles, entenderam realmente o caráter de Cristo, através da oração de Jó. Então, o que nós precisamos fazer quando alguém está entendendo errado? Orar, clamar, para que o Espírito Santo mude o pensamento da pessoa. Olha que coisa linda! Foi isso que aconteceu. A oração de Jó foi aceita nesse sentido. O Espírito Santo trabalhou o coração deles. E o coração deles foi mudado, a ideia errada que eles tinham do caráter de Cristo. E nós vamos passar por isso daqui para frente. Irmãos nossos tendo pensamentos diferentes do nosso. Então, nós devemos fazer isso, orar para que o Espírito Santo faça essa mudança. Né? Irmã Cida, pode falar, irmã Cida. Bom dia, irmãos. Eu peguei aqui, né, pelo que os irmãos estão falando aí, eu errei a hora hoje, mas pelo que as irmãs estão falando, né, foi lida aí a passagem de Jó, e uma coisa que a irmã Marli, a irmã Irani está falando aí, né, que nós devemos orar, né, para que as pessoas possam entender. Eu lembrei daquela passagem que quando Cristo, tudo que Jesus ia fazer, ele não precipitava em falar. E é igual ela disse aí, né? Para a gente ver se está escrito, se está de acordo com assim diz o Senhor. Eu lembrei daquela passagem quando Cristo, os pessoal foi para apedrejar Maria Madalena, que ele abaixou
o Espírito de Profecia fala isso, que ele abaixou e começou a escrever no chão, e fala que lá no Espírito de Profecia fala que no momento que ele escrevia, subia a poeira, e aquela poeira ela nos granizos, né? As pedras ali no chão, ele escrevia. Então, quer dizer, naquele momento, você já pensou se Cristo precipitasse em falar alguma coisa? Né? Então, veio essa passagem na minha mente, não sei se estiver errada, se está batendo com o que foi dito hoje, mas o que eu pude entender é isso, que até nas tentações de Jesus ele falava, está escrito, né? Ele não dava a resposta dele assim, né? Ele sempre dizia, está escrito, né? Então eu agradeço muito a Deus, apesar de não ter, né, escutado a mensagem hoje, dormi tarde e tarde assim, porque foi numa confraternização de uma irmã aqui que está com problema seríssimo de câncer. E ela fez aniversário, é a nossa irmã Roneide, viu? Uma mulher guerreira mesmo. Vocês lembram dela aí nas orações. Então foi isso, né? Um pouco que eu ouvi aí das irmãs, eu pude entender realmente. E a gente precisa, como dizem, né? A gente precisa, antes da resposta, de fazer alguma coisa, nós precisamos de contar de 1 a 10, ou talvez até 20, para, né, fazer os votos e dirigir alguma palavra. Essa é a minha consideração. Eu não sei se estava certo, né? Obrigada, irmã, é isso mesmo. É isso mesmo. Dizer só está escrito. Precisamos aprender a falar desta maneira. Está escrito. Amém. Alguém pediu opinião, qualquer coisa, olha, está escrito. Porque foi assim que Jesus venceu, foi assim que ele nos ensinou. E precisamos ser dirigidos verdadeiramente pelo Espírito Santo, porque não é só o que falar, é também a hora de falar. Lembra? Você me lembrou agora, quando Jesus, na hora que Maria falou com Jesus, que acabou o vinho, Jesus disse assim, ainda não é chegada a minha hora. Ele era dirigido pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos saber o que falar e a hora de falar. Ainda não é chegada a minha hora. Ele esperava no Pai. Olha que coisa linda, né? Isso é lindo, porque nós precisamos ser dirigidos. Às vezes nós vamos falar a coisa certa, mas não é a hora. Deus sabe a hora certa, há tempo para todas as coisas. Então, somente Deus, nós precisamos, então, vamos orar nesta manhã, que o Senhor nos ajude a dizer, está escrito. Que as nossas palavras, assim que tem que ser o cristão, está escrito, está escrito, está escrito, né? E também, ao sermos dirigidos pelo Espírito Santo, nós vamos saber a hora certa de falar, né? O Senhor sabe como falar a cada um, e aí ele vai mostrar para nós e nos ensinar o jeito certo e a hora certa de falar. Vamos... Irmã Irani, eu só queria colocar uma coisinha assim, só uma coisinha rapidinho. Quando os fariseus foram levar Maria Madalena lá para ser apedrejada, Jesus apenas ficou de joelhos lá e escrevendo as palavras lá no chão, né? E relembrando a nós, quando nós fomos falar, ficarmos calados, né? E não falar nada, né? Nas horas das tentações que sobrevirão sobre nós, ficarmos calados. Irmã Irani. Oi. Aqui é a filha da Anaísa. Pois não. Eu queria dizer que Deus está escutando as orações de vocês. Eu também estou orando e eu não estou, mas com aquela fadiga de cansaço, assim, tipo cansaço na voz. E Deus está tirando. Deus está tirando. Obrigado por as orações de vocês, viu? Amém. Deus seja louvado, minha querida. Meus irmãos, vamos fazer a oração. A Cida, pode fazer a oração para nós, Cida? Posso. Agora? Sim, vamos fazer a nossa oração final. Então tá bom. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Deus de infinita bondade,
de grandeza, de poder. Deus que nesse momento está nos ouvindo, está abrindo as nossas mentes, esclarecendo a tua palavra, para que nós possamos assim trilhar este caminho. Espírito Santo, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos despertou. Eu, Pai querido, pensei que tinha assim acordado tarde, mas a gente sabe que a todo momento o tempo é do Senhor. E se o Senhor me despertou, era porque eu precisava de ouvir pelo menos o final da mensagem. Portanto, nesse momento eu quero agradecer ao Senhor pela pessoa que passou a mensagem, eu não sei quem foi, mas eu tenho certeza que ela foi inspirada pelo Senhor. E agradecer também pelas pessoas que estão nessa sala nesse momento e que durante esse dia nós possamos meditar e tardar em falar, para que nós possamos assim, meu Deus, não ferir pessoas e principalmente não ferir o Senhor. Que nós possamos estar, meu Deus, interligado na tua palavra e no assim diz o Senhor. Nos abençoe nesse dia, meu Pai. Essa irmã também que está com problema de cansaço, que o Senhor vai na raiz deste problema e possa dar ela cura para a glória do Senhor. Esteja com cada uma de nós e que nós possamos, nesse dia, andar no Espírito, juntamente com o Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Jeane, você pode louvar? Posso É, sim. então tá. Ô, Cida, se prepara para... A gente já viu que você também louva, viu? Tá bom. Se prepara para você também louvar qualquer dia aqui. Ok, tá bom. Desejo a todos um bom dia, feliz semana. Vou cantar o hino 359, quem quiser acompanhar. Dia a dia, em todos os momentos, força encontro em lutas ou labor, pois de Deus recebo sempre alento, que razão terei eu para temor? Deus que é bom e sábio e compassivo, cada dia dai-me o que é melhor, uma dor e logo um lenitivo, luta e paz eu sinto em derredor. Cada dia Deus está bem perto e conselhos dele posso obter. Segurança e auxílio em tempo certo me concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos seus. Dar-te-ei poder a cada dia, é a certeza que ele ofereceu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento, confiar em teu cuidado e amor, e com fé eu permaneça atento às promessas tuas, meu Senhor, e que eu possa em lutas, dores, trevas, aceitar, ó Deus, de tuas mãos, um a um, dos
os dias que me entregas nesta minha peregrinação. Amém. Amém, amém. Uma feliz semana a todos. Feliz semana a domingo. todos e até amanhã. E a Amém. nossa oração hoje é que o Senhor nos ajude, nos ensine a falar, está escrito, somente aquilo que está escrito. E esperar no Querido, tempo do nosso Deus. amanhã também teremos um convidado especial. Faz tempo que nós convidamos ele para participar da nossa sala. É o Tiago Elker, que ele faz o Adventismo Vivo da Escola Sabatina. Aqueles que puderem estar aqui, convidar pessoas. É uma pessoa, assim como nós, especial, não é? Mas cremos que ele tem uma mensagem muito especial para nós, que possamos todos amanhã, às 5 horas, estar aqui juntos. Podem convidar outras pessoas também.